Calma. Olha aí os tucanos, né? Explicando por que derretem. O Datena, que teve 1% dos votos, partido nanico, desce do muro sempre do lado esquerdo, caindo no colo de um petista, ou psolista. Declara apoio ao Boulos, é o para-choque de comunista. E o Alckmin, idem. Pode ser um grande prefeito, diz aquele que dizia: o ladrão quer voltar à cena do crime. E poucos meses depois estava: Lula! Lula! E cantando, entre aspas, a Internacional Socialista, porque ele nem sabia a letra direito. É um tucano típico, né? Um tucano típico. Aliás, o Alckmin disse também que só a Janja tem um relacionamento mais forte com o Lula do que ele. Deve ser da mesma natureza também, o relacionamento dele com o Lula. Que está lá, querendo dar R$500 bilhão para o MST. Então é isso, acena para os tucanos e avança no projeto comunista. Aliás, gritaram que ele ia roubar a santa lá no Círio de Nazaré, né? Mas roubar a santa é o menor dos problemas. O problema é que o Lula quer roubar a igreja toda e o catolicismo. O cristianismo, na verdade. Porque é um salafrário que entendeu, como disse no Entre Atos, do João Moreira Salles, né? Do Valtinho. Valtinho, João é o irmão, agora não lembro. Ele disse que o movimento de solidariedade na Polônia entendeu que precisava jogar com a Igreja Católica. E daí veio a teologia da libertação e tudo mais. Então, o Lula quer roubar a Igreja Católica para si. Se fosse só uma santa ou outra, estava barato. Por falar nisso, Fafá de Belém, muito feliz com a presença do Lula e os milhões que isso representa para ela, cantou junto com o casal. Ninguém merece. Ninguém merece ver isso, né? É verdade. Bom, enquanto isso, o governo põe sigilo sobre lista de passageiros de voo de São Paulo que parou 10 minutinhos em São Paulo. A aeronave saiu do Chile com destino a Brasília, mas fez parada em São Paulo. O GSI diz que divulgação poderia trazer risco à segurança. Ou será que os passageiros anônimos traziam coisas na mala que a gente não pode saber? Olha, é a vergonha, né? Isso sim é estelionato eleitoral, né? Lembram do Lula no debate? Bolsonaro coloca sigilo em tudo. Quem bota sigilo em tudo, por quê? Tem alguma coisa a esconder, né? Pois é. E como é que está a economia nesse cenário todo? Pedidos de recuperação judicial de micro e pequena empresa dobram no ano. Piora nas contas do governo, afasta investidores do Brasil. As ações são afetadas. O novo prêmio Nobel, Acemoglu, que foi apoiador de Lula, diz que está extremamente desapontado. Detalhe, ele já é um prêmio Nobel esquerdista. A liberal Deirdre McCloskey disse que esse prêmio foi um prêmio político, que a teoria do Acemoglu é música para os ouvidos de quem quer acreditar num autoritarismo dos especialistas que vão governar de cima para baixo como se aplicar modelinhos que deram certo fosse fácil no mundo real. Então, mesmo esse sujeito
Eu li o livro dele, é razoável, mas não é para prêmio Nobel, nada disso. Sobre a importância das instituições, Hayek, Douglas North, outros prêmios Nobel de Economia já falaram de forma muito mais interessante, com muito mais propriedade do que o Acemoglu. Mas tudo bem, foi uma decisão meio política, na minha opinião. Mas mesmo ele está dizendo, puta, que decepção o Lula. É ou não é? Enquanto isso, o Galípolo no Banco Central é péssima notícia para os brasileiros, como diz o mestre Guzzo, desde que Lula assumiu a presidência 20 meses atrás, tem sido o trabalho independente do presidente do BC, nomeado no governo anterior, que segurou o valor do real, em oposição à demagogia irresponsável do Lula. Alguém acredita mesmo que o Galípolo vai ser um Roberto Campos Neto 2? Boa sorte. Até porque o dólar já pode passar de 6 a qualquer momento, segundo alguns analistas. Os próprios funcionários do Banco Central estão comprando dólares, eles sabem o que fazem, né? Faça como eles, é a minha sugestão. E eu voltei aos meus tempos de grafista hoje, ó, e fiz a minha análise de Elliott. Curva 1, 2, 3, 4, 5, correção ABC, e podemos estar entrando agora numa outra onda de alta. Seja o que Deus quiser. O meu dinheiro retido no Brasil, confiscado por um batedor de carteiras com toga, está derretendo em dólares, e é a moeda que me importa, né? Porque eu vivo aqui, sou americano. Então, ô Xande, dá uma janela, dá um waiver aí para poder mandar dinheiro para o exterior o quanto antes, né? Estou vendo meu dinheirinho, minha poupança no Brasil derretendo. Vamos para a última pauta do dia, minha voz já acabou. STF, eu vou bem rápido aqui agora, né? Vivemos em grande harmonia entre os poderes, diz o cínico do Barroso, ignorando que também tem que ter independência entre os poderes. Ele se gabou de ter enterrado aquela PEC do retrocesso, a do voto impresso. Ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas da Uni. Imagina se existisse imparcialidade no STF/TSE e independência entre os poderes. No fundo, o Barroso mente tanto, mas tanto, é tão cínico como o Lula, né, que é preciso entender a estratégia aqui. É o gaslighting. É uma forma de abuso psicológico e manipulação emocional. Consiste em fazer com que a vítima duvide dela mesma, da sua sanidade. Foi um caso que a pessoa ficava acendendo a luz e mentindo para a mulher, né? E quem descreveu isso foi uma esquerdista. Essa Bárbara é uma esquerdista. A Gazeta do Povo chama atenção no editorial de hoje para o dever da discrição entre juízes. Participação de ministros em eventos patrocinados por empresas, especialmente as que têm processos no STF, minam a credibilidade da corte, e isso é a ponta do iceberg. Temos que falar dos escândalos dos escritórios dos cônjuges. Vários têm, né? Então, é tudo muito promíscuo e escancarado nesse STF brasileiro. É várzea, é republiqueta das bananas. Veja que até nos Estados Unidos houve críticas em relação a alguns justices aceitando viagem que não chega nem perto dos escândalos brasileiros, e isso foi aqui um rebuliço, uma celeuma, e estão revendo todo o código de ética. Alguém imagina isso no Brasil? Com o Barroso dizendo qualquer crítica indevida e é um ataque à instituição, nós estamos aqui para empurrar a história. Congresso pode legislar, mas STF diz se é constitucional, defende Dino. Como diz o Marcílio, tudo que o Congresso faz é inconstitucional para o STF. Tudo que o STF faz, inclusive legislar, é constitucional e inquestionável. Na prática, temos um STF político que governa sozinho. Reequilibrar os poderes é um dever de todo mundo que tem um mínimo de apreço pela democracia e pelo Estado de Direito. Veja, chegamos ao ponto de uma jornalista da velha guarda, Eliane Cantanhede, escrever abertamente no Estadão, um dos principais jornais, que a direita é forte nas urnas e, portanto, no Congresso, mas que o Supremo, ou seja, inimigo da direita,
tem um arsenal contra a direita e sabe usá-lo. Não tem voto, mas tem muitos processos. Gente, isso é golpismo. Tratado à luz do dia em praça pública. O Brasil virou várzea. Total, total. Aí o Gilmar vai lá e diz que STF pode analisar a validade do impeachment. Quer dizer, se o Senado, que é o órgão competente segundo a Constituição, com todas as letras, aprovar o impeachment, o STF diz e fala, o do presidente, sim, mas não vem mexer com a gente. Aí já é demais. Criaram uma ditadura perfeita. É ridículo isso. Agora, está cheio de assessor de imprensa aplaudindo esse tipo de fala abjeta de ministro do Supremo. O tribunal fica numa posição extremamente curiosa, porque aqueles que são beneficiados diretamente pelas decisões do tribunal, que acho que é a maioria da população, eles não saem às ruas para fazerem barulho. Mas há uma minoria barulhenta que sempre está xingando o Supremo. O Supremo vira a genia. A culpa é do Supremo. O Supremo está agradando a maioria, mas é uma maioria silenciosa. Faz o teste. Entra em avião comercial em vez de jatinho da FAB. Vai dar uma passeada na Avenida Paulista no final de semana. Por que vocês vivem numa bolha cheio de segurança, carro blindado e lagosta? Quem está feliz com o STF atual são os corruptos da Lava Jato, não tem nenhum preso. São os traficantes que recebem habeas corpus e jatinho e dinheiro de volta. São esses que estão felizes com essa palhaçada de vocês. É promiscuidade. Barroso e Toffoli, que julgam ações da JBS, palestram em evento patrocinado pela empresa dos Batista. E, sobre o retorno do X, não comemorem antes do tempo. Não é volta à normalidade, gente. Voltou, foi a turma de zumbis da esquerda que tinha sumido e estava um ambiente muito melhor lá, porque a direita, corajosa, praticou desobediência civil e não se intimidou com a ameaça de multa. Quem suspira de alívio ao saber que poderá voltar a usar a rede para fins pessoais ou profissionais, ou não entende ou não quer entender que o fato de Moraes ter prevalecido na disputa contra Musk é um indicador preocupante de toda a deterioração das liberdades de um país que já não pode se dizer democrático. A Gazeta conclui: quando as liberdades e garantias democráticas são agredidas constantemente, sem que a sociedade se coloque com firmeza diante do agressor e o faça parar, ele sente que pode ir além e testar novas formas de arbítrio. Quem acha que o Alexandre de Moraes vai praticar autocontenção não entende a natureza do monstro. Pelo menos no X ainda temos as notas dos próprios leitores que humilham a fábrica de fake news que é o STF, que se propõe a ser o Ministério da Verdade e, na prática, é o Ministério da Mentira. O perfil do STF mente e desinforma ao afirmar que a determinação era pela remoção de conteúdos específicos. As ordens eram para remoção de perfis inteiros como o meu. Inclusive, se eu criar um novo, é derrubado. Ué, o que o perfil novo tem a ver com qualquer crime que eu possa ter cometido? O Lula preso tinha a conta ativa nas redes sociais. Então, é censura vedada pela Constituição Federal. Eu, como pessoa, estou proibido de falar na praça pública da era moderna, pelo Alexandre de Moraes, que mente descaradamente nas redes sociais, mantendo o @Alexandre, que ninguém sabe como ele conseguiu, porque ele está vencendo, sim, o cabo de guerra contra o Elon Musk, que teve que ceder quando chegou na Starlink, provavelmente por pressão de sócios e tudo, ou por estratégia. É melhor manter o X vivo do que morrer com dignidade. Ele aceitou os termos e condições da ditadura brasileira, que são termos e condições draconianos, para dizer
o mínimo. Advogado do Senado que deu parecer contra o impeachment de Moraes é fundador de escritório de advocacia, com mais de 100 processos no STF. Repito, a palavra que melhor define tudo isso é promiscuidade. Os donos do poder se lambuzam no esquema que eles montaram para se perpetuarem lá e expropriarem nossos recursos, enquanto que eles perseguem qualquer um que ousa criticá-los. Uma sigla sobre a suspensão do X faz um alerta muito importante. Foi um laboratório para 2026. Se nas eleições municipais desse ano tivemos uma imensa agressividade com as redes sociais, imagine em 2026, em que o frágil governo petista tornará real a chance da direita chegar ao poder. Por isso eu fiquei muito decepcionado com alguns bolsonaristas que aplaudiram Datena Tucano comunista, apoia o Boulos hoje, dando cadeirada em Pablo Marçal, ou o sistema falando em prender o Pablo Marçal, em censurar, e o próprio Tarcísio dizendo, tem que prender mesmo. Calma. O Rodrigo virou Marsalete, aí um bando de imbecil, falando besteira nas redes sociais. Deixa, eu defendo a liberdade dos nécios expressarem suas estultices até na minha live. Deixa. Agora, o fenômeno está aí para quem quiser ver. O Tarcísio aplaudindo o Alexandre de Moraes não vai enfrentar o sistema. E o sistema vai chegar lá na frente e vai escolher quem quer que ele ganhe. Talvez o Tarcísio acredite que ele vai ser o cavalo escolhido pelo sistema, assustado com o petismo. Pode ser. É uma aposta que tem alguma lógica, mas é arriscada, né? Porque até lá o sistema faz o que quiser. Essa que é a verdade.